Muito bem, estamos ao vivo. Muito bem, o pessoal vai chegando aqui, estou acompanhando. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão assistindo aqui essa live do Instituto Cives. O meu nome é Jamil Assis, eu sou Relações Institucionais aqui do Instituto Cives, e é com uma grande alegria que nós estamos lançando hoje os principais achados da nossa mais nova pesquisa, mais recente pesquisa, Percepções sobre Liberdade de Expressão, População e Congresso. Um esforço de pesquisa para escutar tanto uma amostra representativa aí da nossa população, quanto do nosso Congresso Nacional, sobre o que diz respeito à liberdade de expressão, as percepções desses públicos sobre esse valor tão importante para a democracia. Eu estou muito feliz aqui de estar junto com o nosso amigo professor Fernando Schiller, que é doutor em filosofia, mestre em ciência política, professor do INSPER. Muito obrigado aí, professor, pela disponibilidade. Obrigado, Jamil. Já de cara, assim, cumprimento vocês pela pesquisa muito bem feita e muito oportuna, né? Porque ela é feita com população, Congresso Nacional, então é bastante representativa, toca num ponto central hoje da nossa democracia, né? Tem poucas pesquisas sobre isso, então meus parabéns aí pela preocupação de vocês. Excelente. E entrando direto ao ponto, eu convido a todos aí, né? A gente é ao vivo agora, disponibiliza para download o sumário dessa pesquisa que nós vamos comentar aqui. Então, alguns dos principais achados, das nossas interpretações sobre a opinião da população e do Congresso, no que concordam, no que discordam, e os principais pontos de destaque estão nesse sumário executivo. Você pode baixar, seja aqui pelo QR Code, que a gente vai pôr aqui na tela em alguns momentos da transmissão, vocês podem ficar atentos, mas também, principalmente, a descrição aqui do vídeo, a gente coloca o link para download. No chat ali também, logo mais, a gente coloca para quem tiver interesse já ir baixando e acompanhando conosco a discussão. Eu vou fazer uma breve introdução, então, sobre essa pesquisa e aí a gente vai comentar alguns desses principais achados, os pontos mais interessantes sobre esse momento que o Brasil está passando, né, e a importância desses dados pautarem um debate cada vez mais bem informado sobre esse assunto, né? O cenário da liberdade de expressão no Brasil, ele traz muitos desafios recentemente, e quando a gente tem importantes projetos de lei debatendo esse tema e afetando diretamente a nossa liberdade de expressão, as opiniões acabam se dividindo, e às vezes de maneira muito significativa, sobre qual que é a essência desse pilar, que é quase que universalmente reconhecido como um pilar importante para uma democracia saudável. E mesmo que essas discussões às vezes sejam caloradas, né, nem sempre elas são fundamentadas por informações da melhor qualidade possível. E para entender essas informações com a melhor qualidade que é possível, o Instituto Cives realizou essa pesquisa com o objetivo de captar as principais posições sobre esse tema no debate, incluindo assuntos como quais os limites previstos ou não na lei para a liberdade de expressão, quais são as experiências que as pessoas têm com a autocensura, com a tolerância do diferente, e também no assunto das mídias sociais e da sua regulação, que está sendo muito debatida hoje em dia. A gente ouviu, como falamos, né, tanto a perspectiva da população quanto do Congresso, com a ideia de oferecer subsídios para reflexão, para um diálogo mais profundo sobre esse tema. Tecnicamente falando, né, a coleta de dados ocorreu junto à população, com 1.128 entrevistados, representando o universo dos brasileiros maiores de 18 anos, considerando sexo, idade, escolaridade e região do país, durante os meses de maio e junho aqui, né, em todo o Brasil. Foram feitos por telefone e presencialmente. E entre os parlamentares, a gente teve 105 entrevistados, 93 deputados, 12 senadores do Congresso Nacional, e com uma amostra representativa para as regiões do país, para sexo e idade. Sobre as posições com relação ao governo, vale destacar, os entrevistados se autodeclararam, 39 deles do Congresso como da base do governo, outros 39 como independentes e 27 como oposição. Então, uma boa distribuição, para a gente ter uma noção legal desses diferentes campos do governo atual, com relação ao governo atual, sobre o tema da liberdade de expressão. E, professor, para começar, o primeiro dado que a gente já destaca é um dado, em alguma medida, otimista, né? A liberdade de expressão foi considerada, tanto pela população quanto pelo Congresso, como uma pauta prioritária para a democracia brasileira. A nota de 0 a 10, na média, que foi dada pelos congressistas, é de 8,7, numa escala de 0 a 10, então uma nota bastante alta de prioridade mesmo, e na população de 7,2. E aí eu queria entender, professor, como que você interpreta essa prioridade dada para um tema num momento de tanta discussão, que as pessoas têm, por vezes, até colocado, né, em xeque se temos ou não uma liberdade de expressão no Brasil. Olha, Jamil, aqui você tem, ó,
um grau elevado, mas, primeiro, não tão elevado assim. Na população como um todo, qual é exatamente o percentual de 0 a 5 que a pesquisa revelou? Só para deixar claro para o nosso Perfeito. ouvinte. Tu tem o dado aqui? Não, a gente teve mais de 66% deram 7 ou mais Tá. na Que população. já não é tão alto assim, no primeiro lugar, né? Porque Uhum. no mundo inteiro, em democracia, há poucos consensos, né? Na literatura sobre democracia, mas se há um consenso, é de que a liberdade de expressão é um pilar da democracia, né? A liberdade de expressão é um valor no mundo moderno que surge como um valor antes da própria democracia, né? Antes da própria democracia. Se você pegar John Milton, por exemplo, Uhum. faz a famosa petição ao parlamento inglês em 1600. Então, quer dizer, quando você tem, por exemplo, Voltaire fazendo seu tratado sobre a tolerância, né, a França era uma monarquia absoluta, né? Quando você vai, enfim, quando o John Locke escreve lá as cartas sobre a tolerância, estava falhando aqui, Jamil, não sei. Acho que deu uma falhadinha, professor, mas você estava mencionando do John Locke. Perfeito. Não, eu só quero dizer, não vou entrar em muitos assuntos históricos, eu só dizer o seguinte: o tema da liberdade de expressão é anterior à própria democracia. Se a gente usar como base, referência da Uhum. democracia, a criação da Revolução Americana, da Constituição Americana, da Filadélfia, enfim, 1787, aquele período todo, o Bill of Rights, 91, a primeira emenda, que é 1791, não é um processo. Está dando uma quebra aqui. Eu vou tentar talvez a minha internet aqui que está falhando, não sei se é a minha internet que está Parece, dando. professor. Puxa vida, então me dá um minuto aqui que eu vou tentar. Tranquilo. Acho que enquanto isso vale dizer, concordando, né, com o que o professor traz aí, como que dentro do Instituto Cives a gente encara, né, esse olhar para a liberdade de expressão como a primeira liberdade, né? A liberdade, como bem dito aí pelo professor, a base de todas as outras grandes conquistas que vieram em seguida, né, da nossa democracia aí mundo afora. Então, acho que é bem fácil de reconhecer mesmo isso como um princípio democrático, por mais que, como o professor bem disse, talvez até disseminado e defendido antes da existência das democracias, e até pode-se dizer, em alguma medida, né, graças à existência desse pilar, que hoje a gente pode aí conseguir construir esse debate sobre democracia, cultura democrática e por aí vai, né? Então, para a gente é legal de destacar isso, realmente entendendo a ressalva aí do professor, né, de que talvez É, não é acho que tão alto quanto gostaríamos, né? É um não, apoio. exatamente. Agora eu me posicionei melhor, vamos ver se a internet melhora um pouquinho aqui. Não, é exatamente isso, né? Então, quer dizer, surpreende na pesquisa apareça no Brasil. Nós temos há 35 anos a Constituição. A Constituição de 88 consagrou também a liberdade de expressão como um valor fundamental, está lá no artigo 5º, então, é um direito fundamental, inalienável, direito individual, não é nenhuma discussão. É óbvio que a gente falou aqui da história, não dá para comparar a democracia brasileira com a democracia americana. Quer dizer, nós não temos um Bill of Rights, a gente não tem uma primeira emenda, a tradição da primeira emenda, eu tenho escrito muito sobre isso, até a gente conversa muito, né, Jamil, sobre esse tema. A tradição americana e a tradição brasileira são muito diferentes. Se Uhum. vocês fizessem essa pesquisa nos Estados Unidos, possivelmente o resultado seria mais expressivo a favor da liberdade de expressão. Porque, Tá certo. vamos lá, no século XX, no Brasil, a gente teve duas longas ditaduras, né? O Sim. Getúlio Vargas e os militares. É interessante, você pega boa parte da esquerda, ou uma parte relevante, tem uma simpatia pelo Getúlio Vargas, o PDT, o trabalhismo, o próprio Lula, por exemplo. Não, o Getúlio, tem um Uhum. saudosismo getulista assim, no Brasil, né? Uhum. A direita, boa parte da direita, tem um saudosismo regime militar. O próprio ex-presidente Bolsonaro tinha lá os generais no seu Uhum. gabinete, né, fazia. Então, quer dizer, uma parte da população brasileira gosta de uma das ditaduras, uma parte gosta da outra. Então, tem algum problema no Brasil. Estou provocando um pouquinho para dizer assim, não é tão claro a clara adesão a valores. Eu tenho escrito muito no seguinte sentido, quer dizer, a gente construiu no Brasil uma democracia, mas não necessariamente uma democracia liberal, liberal no sentido de direitos fundamentais.
Liberdade de expressão é um direito fundamental, né? Mas você pode, teoricamente, ter uma democracia, e aí eu vou botar algumas aspas, na verdade, mas uma Uhum. democracia não plenamente liberal, ou uma democracia que cerceia direitos, como nós temos no Brasil hoje. Então, hoje no Brasil a gente tem censura prévia, nós temos muita gente banida da internet, nós tivemos o caso Monark recentemente, que muita gente escreveu, é um blogueiro, é um youtuber, Uhum. que opina, tem opiniões das quais você pode concordar ou discordar, não é o caso aqui, né? Ele fez críticas às urnas eletrônicas, ao STF, etc. Ele foi banido, foi censurado. E foi feita a censura prévia. O que é censura prévia? Você não censura o post que ele fez, porque né, ele pode dizer, aquele post, aquela fala, aquele programa, você censura. Bom, é ruim, mas isso é uma coisa. Não, ele foi banido da internet. Quando você bane alguém da internet, para o futuro, você está fazendo censura prévia, você está proibindo a pessoa de se expressar. Então não é assim, dizer, o Jamil disse uma coisa no dia tal, vamos tirar do ar. É, Não, o Jamil não pode mais falar, nunca mais, sai fora. Então isso é gravíssimo, é muito grave, né? perfeito. E então o fato de ter dado na pesquisa 70 e poucos por cento, que acham a democracia muito importante, reflete isso. Você tem aí quase 30% da população que não acha, Não dá tanta importância a isso. ou que relativiza, né? Perfeito. Afora o fato, tu já referiste, que as pessoas pensam, interpretam a liberdade de expressão de maneira muito diferente. Então, muita gente pode dizer assim, não, eu sou a favor da liberdade de expressão. Daí bota uma vírgula, diz, mas não para tais ideias, tais e tais e tais ideias. Daí o cara vai listando tanta vírgula que acaba... Não, mas não pode criticar o STF, não pode criticar as urnas eletrônicas, né? Não pode agredir, não pode ter discurso de ódio, não pode... Bom, então... Olha, o Madison, que foi o grande artífice da Uhum. Constituição americana e do Bill of Rights, da primeira emenda, que redigiu a primeira emenda americana e depois fez o Virginia Report, em 1800, que é o grande texto onde isso é de 1800, onde ele critica o Sedition Act, o ato de Uhum. sedição, que foi feito no governo John Adams e que feria de morte a liberdade de expressão dos Estados Unidos, depois da primeira emenda. Ele diz o seguinte, olha, não dá para deixar a liberdade de expressão na mão dos juízos, das interpretações subjetivas e políticas, seja do Congresso, seja dos tribunais, seja das autoridades, seja do Estado de maneira geral. Porque, se for assim, cada um vai achar uma coisa. Né? Uhum. Discurso de ódio. O que é discurso de ódio? Cada um vai... Olha, se fizer uma pesquisa, o Instituto Sírio fizer uma pesquisa assim, defina aí o que é discurso de ódio, Uhum. vai aparecer de tudo. O cara que é muito esquerda acha que o discurso de ódio é o da direita. O cara que é muito de direita acha que o discurso de ódio é da esquerda. Por exemplo, defender ditaduras. O cara diz, não pode defender ditaduras. Mas pode defender a ditadura cubana? Pode defender a ditadura da Venezuela? Pode Perfeito. defender a ditadura, sei lá, da Nicarágua? Pode defender a ditadura comunista no mundo inteiro? Ou pode defender a ditadura militar? Pode defender a ditadura do Stroessner? Pode defender a ditadura do Pinochet? Bom, se tirar todas as ditaduras, bom, o Lula defende a ditadura de Cuba e da Venezuela. O Bolsonaro defende a ditadura do Stroessner e dos militares do Brasil. Bom, então, só esses dois já estavam fora, né? Como eles, Sim. como eles tiveram, sei lá, 80% dos votos, não sei quantos no primeiro turno, dos votos, sabe? Então, tira fora 80%. Pois é. Do discurso possível, né? Eu Perfeito. estou dizendo assim, não é fácil essa discussão no Brasil. Não é fácil. Na minha visão, quer dizer, aqui eu como pesquisador desse tema, quer dizer, na tradição da primeira emenda, quer dizer, você pode criticar o que você quiser. As pessoas às vezes me perguntam, Jamil, acho que isso é interessante, assim, bom, mas então não tem limite? Até apareceu isso na pesquisa também, não? Aham. É óbvio que toda liberdade de expressão tem limite. Né? Mesmo na primeira emenda americana, que é muito ampla, tem limite. Qual é o limite lá? Entre outras coisas, o que eles chamam de fighting words, que são... Isso foi definido já no início lá do processo, pelo Oliver Holmes, lá no início do século XX, 1919. O que é fighting words? Esse conceito foi ao longo do tempo sendo definido, tá? Isso Uhum. foi consagrado já no final dos anos 60 e tal, que é a ideia de que você não pode proferir um discurso que representa uma ameaça direta à violência. Objetiva, direta, clara, né?
não é uma interpretação sobre o discurso, Perfeito. certo? Então, assim, não é uma ameaça indireta que eu acho que é um perigo para a democracia, não. É algo que objetivamente é Uma ameaça. uma ameaça de Uhum. violência. Então o cara diz assim, eu acho que tem que fechar o Congresso, é a minha opinião, tem que fechar o... Bom, pode dizer o que você quiser. Eu acho que tem que ter uma monarquia absoluta no Brasil. Eu acho que a comunidade Osho tem que comandar o Brasil. Eu acho que nós temos que voltar ao Império. Então, o Marquês do Pombal devia voltar e comandar o Brasil. Bom, isso é uma opinião. Eu posso escrever sobre isso. Eu vou fazer um livro, eu, Jamil, defendendo que o Brasil volte a ser comandado pelos holandeses. Tá bom? Isso eu posso fazer. Né? Nunca foi lá, foi só no Pernambuco, Pedaço. um pedaço. Né? Mas eu posso defender que todo país vire uma colônia de novo. Isso é um direito meu defender uma tese. O que eu não posso é dizer assim, vamos invadir o Congresso, né? Vamos invadir o Palácio do Planalto, como aconteceu. Perfeitamente. Aquilo ali é crime. Invadir Congresso, invadir parlamento, né? Trancar Exato. rua, trancar rodovia, porque isso é violência, isso é interferir na liberdade das pessoas. Agora, defender uma tese, né? Perfeito. Enfim, mas vamos em diante aí. Excelente. É, excelente, professor. Até você aludiu a alguns pontos aqui que vale a gente destacar. Algum conjunto de perguntas que nós fizemos na nossa pesquisa, tanto para a população quanto para o Congresso, diz respeito ao que, na opinião ou no conhecimento que aquelas pessoas tinham, era ou não era proibido em lei no Brasil hoje. Que, como a gente está bem falando aqui, os limites da liberdade de expressão, né, tradicionalmente no Brasil, foram interpretados à luz do que explicitamente é proibido, né? Como bem dito aqui, inclusive no nosso caso, né, apologia direta a crimes, ou mesmo né, alguns discursos especificamente, né, que atentam contra a dignidade humana historicamente aqui no Brasil foram tratados como limites bem claros e bem definidos em lei. Só que a gente queria entender um pouco na visão das pessoas alguns exemplos, né, mais concretos do que é ou não é proibido na percepção das pessoas. E trazendo dois, né, exemplos aqui de discussão, inclusive que o professor mencionou, né, defender publicamente que o STF está prejudicando a democracia, né? Na população, a gente teve uma divisão muito clara. 35% dos respondentes falaram sim, é proibido defender que o STF prejudica a democracia, defender essa tese. Enquanto que 37% falaram que não, não é proibido isso. Com o restante ali, né, dizendo que depende ou não responderam. No Congresso, essa mesma pergunta teve uma certa divisão também, né? Só que no Congresso já há uma percepção de 54%, então um pouco mais da maioria, de que não é proibido criticar, né, o STF defendendo publicamente que ele está sendo, né, prejudicando a democracia. O que essa discordância nos diz aqui, professor, sobre isso, que essa discussão que a gente está trazendo aqui sobre uma tradição, né, de liberdade de expressão, sobre esse histórico do brasileiro de às vezes relativizar certas coisas quando é para um lado, quando é para o outro? Você acha que isso é um reflexo, a gente trazer esses casos concretos e o pessoal dizer, não, isso é proibido, não, isso não é proibido? Olha, esse dado da pesquisa é muito importante, viu? Ele revela, né, vocês têm aqui uma preciosidade, porque ele revela realmente o problema da democracia brasileira hoje. Se você tem 35 de um lado e 37 do outro, que acha e outro que não acha, que pode criticar ou não pode criticar o STF, não pode dizer que o STF está prejudicando a democracia, ou está prejudicando. Isso é extremamente preocupante. Uhum. Vamos lá, 35% das pessoas acham que não pode criticar. Pois é. Bom, então tem um problema gravíssimo, porque, obviamente, pela Constituição brasileira, você pode criticar. Isso é um direito. A liberdade de expressão, vamos deixar claro, ela não é uma concessão do Estado. Uhum. O direito fundamental está no artigo 5º lá, é um direito fundamental do cidadão. Se o cidadão acha que não é só o STF, pode ser o TRE, TSE, qualquer tribunal, o governo, o Congresso, qualquer instituição, a Rede Globo, a Bandeirantes, a Uhum. Record, a Rede TV, a Gazeta aí do Paraná, a Zero Hora lá da minha Porto Alegre, não importa. Se eu considerar que o Instituto Civis está prejudicando a democracia, não é o caso, né? Obrigado. Não é o caso. Eu tenho direito, que é a minha opinião, eu tenho direito de expressar a minha visão. O que eu não posso é dizer assim, não, então vou invadir o Instituto Civis, porque... Não, isso eu não posso fazer. Perfeito. Eu não posso, vou invadir o Supremo Tribunal. Não, isso não posso fazer. Mas eu posso criticar, eu posso dizer assim, olha, eu acho que está errado, eu acho... Né?
O Madison dizia assim, isso nas repúblicas é feito, inclusive, de maneira assim, ele chamava de animaversão. Eu adorei, que eu confesso que eu não conhecia, viu, Jamil? Faz alguns anos que eu li pela primeira vez. Animaversão, quer dizer, essa coisa da uma certa radicalidade, até uma certa má educação, isso é próprio da democracia. Isso já era próprio da democracia em 1800, lá nos Estados Unidos, quando não tinha internet. Imagina agora. A internet, você tem milhões de pessoas falando. E, obviamente, as pessoas são mal educadas. Eu não gosto de má educação. Por mim, o mundo seria todos feitos pelo Jamil, assim, um cara elegante, educado, simpático, né? Mas o fato é que as pessoas não são assim. E não serão assim. Olha, eu faço comentário na rádio, na TV e tal. Um dia, quando eu cheguei na TV, eu comecei, né? O pessoal disse assim: só vou te dar uma dica, não fica lendo os comentários, porque não lê os comentários, vai perder o bom humor aí. Porque, claro, tem comentários ótimos, na verdade, vamos ser justos aqui, mas tem gente mal educada. Né? Tem gente mal educada. Então, assim, só que, por exemplo, 30 milhões de pessoas que opinam, compartilham notícias por isso no Brasil, é muita gente mal educada. Se você tiver 10% de gente mal educada, é 3 milhões de pessoas. Então, assim, radical, gente. E a democracia tem que conviver com isso. Nós não vamos limpar o mundo assim do que. Até porque o que cada um acha mal educado. Pode variar. Por exemplo, assim, o cara diz assim: não, temos que acabar com o discurso de ódio no Brasil, mas esses fascistas, bom, isso não pode. Bom, opa. Então, eu acho que tem que acabar com o discurso de ódio, mas eu chamo outro de fascista, chamo outro de fascista, ou eu chamo outro de nazista, que é a ofensa mais grave, né, do que chamar alguém de nazista. Né? Olha quanto se chamou todo mundo. Né? Então assim, eu só estou dando esse quadro assim, que é meio dolorido, no fundo, né? Meio dolorido tudo isso, porque isso, primeiro, é próprio da democracia digital, infelizmente, é próprio da democracia digital. É próprio, de uma maneira geral, das democracias. Né? E vamos lá, né? Tem uma distorção grave sobre isso. Nessa pergunta aí da pesquisa, eu fiquei só com uma dúvida, que eu acho que é muito difícil de esclarecer plenamente. Tá? Se quando foi feita a pergunta, o entrevistado entendeu o que exatamente, porque ele pode ter entendido, tipo assim, na prática é proibido, como é proibido no Brasil, ou pelas leis brasileiras é proibido, porque pelas leis brasileiras não é proibido. Então, não é proibido. O que o cara pode dizer, mas para aí, como não é proibido, está um monte de gente aí, estão banidos, estão banindo, exato. O professor Marcos Sintra, ele fez um questionamento no Twitter. Bom, foi banido, tá com processo, vou contratar advogado e tal. Então é proibido, mas como pela lei não é proibido, mas é proibido, então como é que fica esse negócio? Né? Perfeito. Esse é um problema do Brasil. Né? Então a questão é saber, assim, as pessoas entenderam exatamente como essa pergunta, né? Se é proibido de fato hoje no Brasil ou se é proibido pela Constituição. Né? Pela Constituição eu tenho certeza que não é proibido, agora no Brasil de hoje. Está acontecendo de ser proibido, né? Exato. A gente até uma questão que as pesquisas, a gente teve um caso específico que cada vez menos as pessoas têm atendido o telefone para responder as pesquisas, então elas foram realizadas aí, na boa parte, presencialmente, né? Então a gente teve que fazer uma certa adaptação, mas realmente é um grande desafio de fazer pergunta diretamente às pessoas, né, sobre esses assuntos, de pegar o que a pergunta suscitou na imaginação. E isso, com o tempo, a gente espera ir resolvendo com melhores questionamentos cada vez mais, né? E, professor, aproveitando aqui que a gente deu abordamos essa discordância, talvez, né, do que o pessoal pode interpretar, se é mais ou se é proibido na prática, ou se é porque, não, a lei diz que é proibido ou não na interpretação, e talvez isso tenha gerado um certo, né, digamos, descolamento da resposta das pessoas, e a gente pode olhar assim que, bom, aparentemente, então não há um consenso entre os brasileiros de que é ou não é proibido. Isso é ignorância da política, ou isso é realmente talvez uma interpretação, né, de, poxa, isso é uma tecnicalidade, não podemos esperar das pessoas conhecer tão bem as leis, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente olha, professor, para a população, né, a pergunta que a gente fez, essa mesma, se no seu conhecimento é proibido ou não, por lei, invadir o prédio do Congresso Nacional.
84% da população respondeu que sim, acreditam que é proibido invadir o prédio do Congresso, obstruindo sua atuação regular. Então, ao mesmo tempo, assim, dá para perceber que, de novo, né, 84 talvez até seja pouco, pensando que a gente tem pelo menos 16, quase por cento que ou não souberam responder ou disseram que não é proibido invadir o prédio do Congresso Nacional, né? Mas ao mesmo tempo dá para perceber que realmente o pessoal entendeu, né? Boa parte das perguntas, realmente o que houve foi uma discordância na prática, né? Do como ela está sendo aplicada. Então é interessante realmente a gente olhar essa divisão, e eu queria trazer só um outro ponto interessante. Um dos exemplos que o professor trouxe na resposta anterior foi sobre defender publicamente uma ditadura, né? Como isso a gente tem aí as nossas variações aqui no Brasil de qual ditadura que é aceitável socialmente, digamos, defender, né? No Congresso, a gente fez essa mesma pergunta, né? Defender publicamente uma ditadura, se isso é ou não é proibido. E a gente teve aí quase 70% das pessoas dizendo que é proibido, sim. Especialmente dentro da base do atual governo, que se diz da base do atual governo, essa porcentagem foi ainda maior de quem reconheceu de que sim, é proibido a defesa de uma ditadura publicamente. Enquanto que na oposição a gente teve uma certa divisão. Não, não é proibido, teve uma proporção muito parecida, né? Agora a gente, né, olha o que isso quer dizer, né? Você defender publicamente uma ditadura para o Brasil ou defender publicamente a ditadura dos outros, né? Independente do caso, né? Aparentemente, essa tese é uma coisa que é vista por boa parte da base atual do atual governo como proibido, né? O que isso te parece, professor, assim dizer? Não, de novo, né? Isso mostra o problema brasileiro, né? O Brasil, olha, eu tive até essa semana, a gente comentou até com o professor Michael Sandel. O professor Michael Sandel está no Brasil, que é um professor de Harvard, ele tem a grande tese uma das grandes teses do professor Sandel é de que uma democracia ela precisa de uma base de valores. Perfeito. Estou simplificando um pouco aqui, mas ela precisa de uma base de valores, quer dizer, ela precisa de certas virtudes cívicas, porque não basta você ter uma lei dizendo, pô, tem lei no Brasil, tá? Então tem a lei, a Constituição, o artigo 5º, liberdade de expressão. Só que isso tem que ser uma cultura, porque as pessoas têm que, de alguma maneira, primeiro, entender essa legislação, incorporar essa liberdade como algo importante, valioso do ponto de vista dos cidadãos. Tá? Porque por isso, você não constrói uma democracia se as pessoas não valorizam a democracia. Tá? Uhum. Isso é um grande problema. Se as pessoas não dão um suporte real, se as pessoas não incorporam na sua forma de pensar o respeito pela democracia, pelos direitos fundamentais, se as pessoas toleram o arbítrio o tempo inteiro, ou até demandam, pedem arbítrio. Nós tivemos até um jornalista da Rede Globo, eu não me lembro o nome dele, mas num programa ele disse, olha, é muito estranho o Brasil, né, onde a mídia, os jornalistas, a imprensa defende a censura. Então você tem parte do jornalismo brasileiro que defende a censura. Né? Então tem um problema, né? Quem tem escrito muito sobre isso é o Glenn Greenwald, né? Ele é americano, né? Porque ele foi formado na tradição americana. Ele foi formado na tradição americana. Né? Então ele entende assim, ele diz assim, eu discordo sei lá, ele é um jornalista de esquerda, então obviamente ele discorda da direita, mas ele diz, mas tem o fato de eu discordar do meu adversário não significa que eu quero proibir ele de falar, ele tem direito de falar. Então, nós temos uma imensa dificuldade no Brasil de diferenciar uma coisa muito básica, que é a base da liberdade de expressão no mundo inteiro, que é eu vou defender o direito das ideias que eu detesto. Eu vou separar a minha paixão, o meu gosto, a minha preferência da defesa ou do respeito por um direito. Essa distinção parece que não entra na cabeça das pessoas. É muito estranho. Eu até comecei, viu, Jamil, a correlacionar isso com uma clássica tese sobre o Brasil, do Raiz do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, porque onde ele fala da cordialidade, da pessoalidade, quer dizer, como nós temos dificuldade com a abstração da regra, com a impessoalidade do liberalismo, porque a liberdade de expressão supõe isso, a defesa de uma regra imparcial, uma regra impessoal. Quer dizer, e parece que nós pessoalizamos tudo, inclusive as nossas lealdades intelectuais, assim, políticas, né? Então, eu defendo a liberdade de expressão, mas, no fundo, eu priorizo aquilo que favorece a minha posição política. Se prender um cara do outro lado, eu vou defender prender o cara do outro lado. Eu não vou defender o direito das pessoas que eu detesto, não. Uhum. Então, isto é assim, por quê? Porque o Brasil não tem uma tradição liberal
baseada em direitos fundamentais consolidada. Não tem. Não tem, nunca teve. Não é da nossa formação. Como eu disse, nós tivemos 2 longas ditaduras, a democracia é jovem no Brasil. O Brasil foi formado muito a partir do próprio Estado português. Depois nós tivemos a República Velha, dos coronéis. Quer dizer, o Brasil é um país que vem de uma formação histórica diferente, por exemplo, da formação anglo-saxônica. Diferente da formação anglo-saxônica. Então, estou dizendo isso para dizer assim, nós temos um problema. Acho que a pesquisa é muito interessante porque ela retrata isso. Ela tira um flash sobre isso, né? Então, por exemplo, essa pergunta sobre defender ditaduras, né? Onde é que está escrito na Constituição que não pode defender ditaduras? Quer dizer, se 70% de parlamentares, não importa que seja da posição A ou B, acha que não pode, bom, é um gravíssimo problema. Não leram a Constituição? Perfeito. O que não pode, inclusive, deixar claro uma coisa aqui. O Congresso Nacional votou a tal da Lei de Defesa do Estado Democrático de Direitos. Isso faz 2 anos atrás. Tá? E está lá nos artigos do nosso Código Penal. Né? Está lá os artigos e está claro. O que não pode no Brasil é violência ou grave ameaça. Não está escrito que não pode opinião. Não tem delito de opinião no Brasil. Perfeito. O Brasil não tem delito de opinião, não tem delito de fake news, não tem delito de discurso de ódio, a não ser em casos muito específicos, como tu bem disseste, que é racismo, homofobia, pedofilia, coisas que são muito claramente definidas e que são consensuais no Brasil. Ninguém defende discurso racista, discurso homofóbico, porque isso é crime, isso é criminalizado e tipificado. Agora, o discurso genérico, que qualquer um acha que é o discurso de ódio, isso não tem nenhuma previsão legal para isso. Como não tem nenhuma previsão legal de verdade ou inverdade, até porque o que é verdade para um não é verdade para o outro. Então, não tem tribunal da verdade previsto em lei nenhuma no Brasil. Perfeito. Quer dizer, ninguém pode ser punido no Brasil porque alguém que tem poder, alguém no Estado, acha que a pessoa não disse a verdade. Então, certo. Vamos lá. Nós temos um grave problema no Brasil de hoje. Eu acho que a pesquisa mostrou isso. Excelente. E esperamos apontar, e com o tempo, né, o pessoal vai se familiarizando. O sumário está disponível para download aqui, né, com os dados. A gente vai discutir eles cada vez mais agora nas próximas semanas. A gente vai entrar em detalhes o que esse flash nos revelou, né, dos pontos mais críticos, digamos. Professor, uma questão que veio aqui do chat mesmo, né? A gente está olhando alguns questionamentos, agradeço aí o pessoal participando. O Rafael Gomes de Oliveira, ele trouxe uma questão aqui importante para a gente conversar, eu acho que dialoga um pouco com um dos pontos que o professor trouxe aqui, sobre a gente falar, defender a liberdade das ideias, né? E mesmo que, poxa, eu discordo, o debate das ideias, ele é uma coisa que é pressuposta, digamos, aí na democracia, mesmo entendendo, né, professor, e aí eu queria que você entrasse um pouco, que as ideias têm consequências. Naturalmente, a defesa de uma tese, ela não é simplesmente para entretenimento da minha cabeça, né? A defesa de uma tese, normalmente, ela está buscando alguma mudança no mundo real, né? Agora, eu queria entender, né, professor, quando a gente tem aí um mundo, como o Rafael, como eu mencionei aqui, trouxe, né, em que, poxa, é muito mais fácil compartilhar essas informações, é muito mais fácil gerar radicalização a partir de certas ideias, né? Como que a gente regula isso? Como que a gente, né, lida com isso em uma situação, numa democracia como a gente está aí, jovem, sabendo, de novo, que as ideias têm consequências, né? Bom, é verdade. Né? O problema é esse, né? Que imagina que a gente tivesse no Brasil uma regulação onde a gente atribuísse a um tribunal ou algum órgão, comitê, sei lá, comitê gestor da internet, podia ser, não, qualquer outro comitê, qualquer instância de Estado, a análise sobre as potenciais consequências de cada discurso. Então, olha, teria que ter um comitê de filósofos, assim, né? Porque esse é o problema clássico da liberdade de expressão. Assim, quem vai dizer, né? Isso era o problema do John Milton. Eu até recomendo muito que leiam a Areopagítica. Né? Toda a pergunta do John Milton era, bom, mas e os juízes são infalíveis? Né? Os juízes são infalíveis. Quem vai ser a instância que vai dizer quais são as consequências possíveis de cada discurso? Né? Então, assim, bom, então eu tenho que confiar demais na superinterpretação de um comitê de, sei lá, de juízes, ou de filósofos, ou de autoridades, ou de representantes, sei lá, que vão dizer assim, vão analisar o discurso do Jamil, dizendo, olha, esse discurso do Jamil
daqui a pouco pode levar a tais e tais consequências. Logo vamos proibir esse discurso, porque ele pode levar a tais consequências. Né? Então, assim, o cara pode dizer assim, eu não vou permitir o cara elogiar Cuba, porque eu não quero um regime cubano no Brasil, eu não quero um regime de partido único, eu não quero um regime que proíbe as pessoas de ir para o exterior, de viajar, que não tem eleição, que não tem liberdade, não tem nada lá. Eu conheço Cuba há Uhum. 30 anos, né? Então eu vou proibir o cara defender o modelo cubano. Quem botar foto do Che Guevara, já pensou se proibisse foto do Che Guevara? Pô, defender o Che Guevara é defender um cara que defendeu a ditadura, implantou ditadura e tal, né? Então não pode defender a ditadura, não pode defender o Che Guevara. Quem botar o Che Guevara na pasta do colégio, tá cheio de Che Guevara na pasta do colégio, vamos proibir, porque as consequências Pois da é. defesa do Che Guevara são gravíssimas, né? Vai levar o Brasil a uma ditadura muito séria. Quem defendeu o chavismo, por exemplo, eu me lembro em Porto Alegre, nos anos, sei lá, início do século agora, o Chaves ia lá no Fórum Social Mundial, então ele lotava o Gigantinho e as pessoas urravam de alegrias com Chaves. Né? Tem que proibir. Né? Alguém quer que o Brasil vire a Venezuela? Né? Ideias têm consequências, então não tem que proibir o cara que gosta do Chaves, porque vai virar a Uhum. Venezuela no Brasil. Né? Então, por aí, eu acho que não vai dar certo. Nós vamos ter que, Perfeito. porque nós vamos ter que proibir tanta gente. Né? Nós vamos ter que proibir tanta gente. Imagina se a gente proibisse todas as ideias que podem gerar consequências. Negativas, né? Bom, com esse argumento, né, um evento histórico é conhecido em 1947, também por essa razão, não foi só por isso, tá? Mas proibiu o Partido Comunista Brasileiro, partidão. Uhum. Eu li a resolução da Justiça Eleitoral, né? Foi um longo voto, mais de 200 páginas, é um processo e tal, proibiram. Agora o PCO foi proibido no Uhum. Brasil. PCO, Partido Comunista Operário, uma coisa assim, A a causa causa, operária. causa É. operária, que é outro partido comunista. Nós tivemos a segunda vez, olha que interessante, nós tivemos um Partido Comunista proibido em 1947 e agora um Partido Comunista também proibido. Só que na época teve um processo. Agora não tem processo nenhum. Simplesmente uma autoridade, né, do TSE foi lá e apertou um botão e baniu. Baniu. Né? E, sem contraditório, sem nada, sem devido processo, sem nada. Foi lá e baniu. Isso por quê? Porque é uma ameaça à democracia, porque propôs o fim do. Os comunistas, digamos assim, da tradição, eles defendem um outro tipo de justiça. Não é o que eu defendo, imagino, não é o que tu defendes. Mas eles têm direito de defender. Direito. Eles consideram que tem que ter a justiça soviética ou a justiça popular, Uhum. tem que ser eleita. Nem sei qual é o modelo exatamente, mas tem direito de defender. A gente tem que se acostumar com essa ideia no Brasil. As pessoas podem defender coisas com as quais nós concordamos. Inclusive, as pessoas podem defender mudança nas regras do jogo. Tipo assim, elas podem defender coisas que não estão na Constituição Civil, elas querem mudar. Né? Quando o cara fazia assim, a marcha pela liberação da maconha. Né? Isso. Até agora, pelo menos, deve É um mudar exemplo agora prático. no Supremo, deve mudar no Supremo agora, mas no Brasil hoje é criminalizado, porte, etc. Mas o cara pode achar que não, dizer assim, não, o Vargas Llosa, quer dizer, que é um liberal, ele diz, não, tem que ter liberdade das pessoas para o consumo. Muita gente acha isso no Brasil, a esquerda e a direita, não importa. Então a pessoa pode dizer assim, eu vou participar da marcha da maconha, porque eu acho que tem que liberar a maconha. Né? Eu não tô agredindo nenhum direito de ninguém defendendo que deve liberar a Perfeito. maconha. Eu estou expressando a minha opinião. Expressar a opinião, eu vou usar uma expressão aqui pesada, tá? Mas é um direito sagrado. Sagrado no sentido assim, consagrado na Constituição brasileira, no artigo 5º e na própria essência da República. Não? Por quê? Porque se a gente admitir que o Estado vá fazer cherry picking, assim, né? Vai dizer, essa opinião não pode, essa não pode, essa não pode, essa aqui a consequência não é boa, essa aqui não pode, esse especial não pode, esse Marco Sintra não pode, esse monarca não pode, essa não pode. A gente cria uma ladeira escorregadia. Ladeira escorregadia é isso, eu começo proibindo aqui, eu vou indo, vou indo, vou indo, vou indo. Esse era o problema do Madison, era não entrar na ladeira escorregadia. Você tem que dar um break, né? Dizer assim, não. Por isso que a primeira emenda americana era assim, o Congresso não fará leis, não legislará restringindo a liberação. Ponto. Não terá leis nos Estados Unidos, não haverá leis nos Estados Unidos restringindo a liberdade de expressão. Perfeito. Por quê? Porque é um direito que não deve estar sujeito à subjetividade de ninguém. Por quê? Porque se esse direito estiver
dependendo da subjetividade de alguém, a nossa liberdade depende do julgamento dos outros. Então, não é mais o governo da lei, é o governo dos homens. Lembra de um grande teórico, certamente você conhece, todo mundo aqui conhece, que é o Norberto Bobbio. O Norberto Bobbio tem um livro famoso chamado Por que Democracia? Aliás, E o último capítulo é o governo das leis ou o governo dos homens? O governo das leis ou o governo dos homens? Uma república, uma democracia liberal, como nós temos no Brasil, é o governo das leis, não dos homens. Se eu atribuo a uma autoridade o direito de apertar um botão e tirar o Monark, ou o Marco Sintra, ou o PCO do ar, porque essa pessoa acha que tem uma ameaça ao Estado de Direito, alguma coisa, nós temos um problema. Nós estamos delegando a República Brasileira, está delegando a uma pessoa, a um cidadão que detém o poder, o arbítrio de legislar sobre os direitos individuais do país. Né? E olha, eu não conheço nenhuma democracia do mundo onde existe uma coisa dessa. Onde se delega para uma pessoa o direito inteiramente arbitrário e sem controle de arbitrar, de legislar, de determinar, de decidir sobre os direitos individuais. Perfeito. Nenhuma democracia digna do nome, né, professor? Acho que talvez em nome até existam, mas aí é digna desse nome, realmente. E um outro ponto, só, professor, até dialogando um pouco com parte daqui dos questionamentos do chat, realmente não consigo prestar atenção, porque às vezes é muita tela, né? Mas um dos pontos que vale pensar é sobre discursos, quando a gente está falando de conflito entre coisas importantes, já ambas, digamos, consagradas, né, dentro de uma Constituição, por exemplo, no caso, né, das nossas eleições, a legitimidade das eleições, né? O discurso que deslegitima, ou que pelo menos questiona o processo eleitoral, claro, eventualmente, né, disruptivo, no caso, como você bem trouxe ali, né, que visasse aí, né, ação prática, disrupção, né, quebradeira, ou até mesmo inviabilização do processo, beleza, né, isso já existe previsão, né. Agora, quando a gente está falando sobre o discurso, né, que questiona o sistema eleitoral baseado em votos eletrônicos nas urnas, né, a gente fez essa pergunta, se isso é proibido ou não para as pessoas, né, ao longo dessa pesquisa. E a gente teve uma certa divisão também, então na população, 36% disse que, sim, questionar o sistema eleitoral baseado em votos eletrônicos é proibido. Então, para 36% das pessoas, de novo, né, então não sei se na prática ou se na interpretação delas do que existe na lei, 36% acham que é proibido questionar o sistema eleitoral baseado em voto nas urnas eletrônicas, e 49% acham que não é proibido, e isso no Congresso. A gente teve aí 61% dos congressistas dizendo não, isso não é proibido questionar o sistema eleitoral. Mas, ao mesmo tempo, 19% dizendo que sim, é proibido questionar o sistema eleitoral baseado em voto. Né? Há muitos anos no Brasil, nós tivemos várias votações no Congresso sobre esse tema das urnas eletrônicas, o voto impresso, ou ter o registro, comprovante, enfim, tem N teorias sobre isso, né? Isso já foi votado no Congresso mais de uma vez. Recentemente teve mais uma votação onde o voto impresso perdeu. Né? É um debate em todas as democracias do mundo. Todas não, estou exagerando aqui, mas muitas democracias. Eu diria, é um debate quase genérico no mundo. Nos Estados Unidos tem esse debate. Então, eu, por exemplo, simpatizo muito com o modelo brasileiro. Eu, Fernando, eu não vejo nenhuma grande razão para se desconfiar não concordo com essas teorias conspiratórias, não concordo, eu considero o sistema de urna eletrônica confiável, inteligente. Essa é a minha posição. Eu nunca vi nenhuma prova de que tenha havido alguma fraude, nada disso. Então, essa é a minha visão. Agora, se alguém acha se alguém pensa diferente de mim, é um direito, né? É um direito expressar essa opinião. Então, eu acho que o sistema tem que ser permanente. Acho bom que haja crítica, porque a crítica faz com que as instituições melhorem, né? Para que serve a crítica? Entende? Por exemplo, tocou aqui no ponto das vacinas. É muito importante poder criticar, sim. É muito importante poder criticar, porque várias vacinas apresentaram comprovadamente problemas que a gente vai conhecendo ao longo do tempo. É um direito das pessoas fazerem questionamento, porque se trata da saúde delas, do corpo delas, um direito mais privado, mais íntimo,
de injetar algo no próprio organismo, entende? Então, eu tomei a vacina, né? Eu sou, como você já deve ter percebido, muito treinado assim para defender ideias ou defender o direito das ideias com as quais eu discordo. Aliás, meu esporte nos últimos anos foi quase só isso, defender o direito das ideias das quais eu discordo. Tá certo? Então, por exemplo, essa das vacinas, né? Eu tomei as vacinas, acho que foi importante. Eu entendi perfeitamente que no momento da pandemia, obviamente, a produção foi muito rápida, não deu tempo para fazer todas as testagens, etc., porque, obviamente, isso demanda anos e anos de Uhum. pesquisa, etc. Mas, naquele momento, eventualmente, era a melhor solução que se tinha, né? Isso foi reconhecido pelo Estado brasileiro, no mundo inteiro, isso foi assim, né? Agora, o direito das pessoas de não se vacinarem é um direito. O direito das pessoas de dizer, olha, tem problemas aqui, ali, etc., é um direito. Não é? De novo, muitos casos vêm aparecendo de problemas com a aplicação das vacinas. Né? Bom, Uhum. não pode. Por exemplo, a eficácia das máscaras. Recentemente saiu um estudo mostrando que várias máscaras, aliás, eram as mais comuns, mais utilizadas por aí, não eram eficientes. Não eram eficientes. Mas, na época, na histeria da pandemia, se você fizesse a crítica, né, você era banido, você era chamado de negacionista, não sei o quê. Só que as pessoas estavam usando, boa parte das pessoas, usando máscaras que simplesmente não funcionavam. Uhum. Máscara de pano, Uhum. máscaras de um papel. Quer dizer, então, por que não pode? A crítica é importante na democracia, porque a crítica ela alerta, ela lança questões, ela exige, ela demanda melhoras, ela demanda aperfeiçoamento, ela... Isso era a grande lição do John Stuart Mill no On Liberty. Leiam On Liberty, leiam On Liberty, segundo capítulo. Ele diz assim: é no choque das ideias que tudo melhora, o marketplace of ideas. Então, assim, ele até diz assim, uma tese, qualquer tese, pode ser a da máscara, da vacina, das urnas eletrônicas, escolhe, qualquer uma. Né? Uma tese qualquer que não passa, que não é pressionada pela crítica, ela envelhece. Ela se Uhum. torna, o John Stuart Mill diz assim, ela vira um formulário, ela vira uma verdade, no fundo ela vira um dogma, né, uma letra morta, que não se questiona. É assim que nascem os dogmas. Então, Uhum. para que uma tese, mesmo que verdadeira, ela precisa, no marketplace, permanentemente ter que se justificar. Defender. Por Uhum. quê? Porque é como uma empresa. Imagina o seguinte, uma empresa que não tem concorrência. O que vai acontecer com ela? Ela Sim. envelhece. Um jornal, por exemplo, um jornal que tem monopólio, ele envelhece, porque a competição, a crítica, né? Imagina um intelectual que tem uma teoria qualquer, mas que nunca é criticado. Então ele fica repetindo aquela teoria, vira um dogma, né? Sim. Não pode Perfeito. criticar, não pode criticar? Como não pode criticar? A sociedade é feita de gente que... Vamos lá, toda a ciência moderna evolui, estou aqui exagerando um pouco, porque nós temos pouco tempo aqui, mas vamos lembrar do Karl Popper, grande Karl Popper, né? O princípio da falseabilidade do Karl Popper. É um dos... Não estou dizendo que a ciência toda atende ao princípio do Karl, não estou dizendo isso, estou dizendo uma das formas de interpretar, né, a ciência moderna é exatamente o ceticismo, essa ideia cética. Uhum. No fundo, ninguém sabe em última instância o que é verdade. A verdade é sempre meio provisória. Você tem um certo padrão estabelecido num certo momento, que sofre crise, num outro momento você tem a física newtoniana, depois você tem Einstein, depois... Bom, é Se assim. aprofunda, O né? que é a falseabilidade? Eu posso ter 1 milhão de cisnes brancos correndo no campo. Daí eu digo, todos os cisnes são brancos? Não sei. Agora, se eu ver um cisne negro, eu posso dizer que nem todos os cisnes são brancos. Porque eu tive um que negou, Uhum. Falsificou. que produziu a falseabilidade. Então, a ciência e o conhecimento avançam pela falseabilidade, pela negação, pela crítica. Assim que avança o conhecimento. Se eu Perfeito. proibir a crítica, se eu proibir a negação, bom, então eu vou ter formulário, vou ter dogma, vou ter outra coisa, não vou ter conhecimento. Então as pessoas querem paralisar o conhecimento humano, assim, não, aqui não pode mais questionar, não pode questionar a urna eletrônica, não pode questionar a máscara, não pode questionar, não sei, né? Cada um inventa uma listinha de coisas que não quer mais questionar. Bom, então nós voltamos à Idade Média, né? Só que o mundo moderno surgiu porque o mundo moderno aceitou a contradição.
Olha, eu sou um grande fã do século XVI, então eu sei que eu sou um sujeito expandido. E no século XVI teve um grande cara chamado Michel de Montaigne, e que foi um grande cético, que traduziu livros céticos, né? O pirronismo no século, né? Pirro de Elis, quer dizer, a ideia de que a suspensão do juízo, os céticos eles tinham essa ideia, você suspende o juízo, e você permite a crítica, você não... E essa ideia, ela está na raiz da modernidade, né? Isso vem de Sócrates, teve um período medieval, isso vem do método socrático, da maiêutica, da contradição. Você lê os diálogos do Platão, o Sócrates é irritante, né? Porque ele busca a contradição o tempo inteiro. Sim. Então, por favor, está cheio de dogmático hoje no Brasil, que não pode mais criticar, não pode questionar. Nós vamos ver um país de dogmáticos aqui. Aliás, nós viramos um país de dogmáticos. Perfeito. E, professor, o último ponto, e aí a gente já vai encaminhando aí para finalizar, que a gente abordou naturalmente com toda essa discussão de mídias sociais, né? O debate todo do PL, né, sobre regulamentação ou não, né, das redes sociais atuais e que existem aí, né, na internet. E a gente naturalmente perguntou para as pessoas o que elas acham, se deveria ou não haver mais regulação e quem deveria estar envolvido nesse desenvolvimento dessa regulação, né? E tanto, né, entre a população quanto no Congresso, a gente teve uma maioria substancial defendendo que seja somente o Estado, sejam as próprias empresas, ou seja, às vezes até uma cooperação entre os dois, que gerem novas regulações sobre o modo com que funciona a discussão, os conteúdos das redes sociais, né? Aí eu queria entender um pouco, aí a gente está, só para, um pouco de sacanagem com o professor nesse pouco tempo, né, pedir uma opinião sobre esse assunto, mas o que te parece nesse tema, né, a exigência, digamos, de uma nova tecnologia, trazendo aí, como você bem trouxe, né, um espaço muito grande de muitas novas opiniões entrarem, às vezes opiniões que todos nós concordamos são muito ridículas, às vezes, né, até idiotas por vezes, entrarem no debate com um espaço muito grande. Isso, ao seu ver, professor, traz um espaço para a gente, poxa, então vamos regular mais, vamos colocar algumas vírgulas a mais na nossa regulamentação sobre o que é permitido ou não ser dito? Olha, na tradição moderna, eu acho que assim a solução encontrada pela Suprema Corte Americana ao longo de muitas décadas, não é um debate simples, nem não. Então, Sim. quer dizer, vamos lá, ela, na minha visão, assim, é a melhor equação, não é a perfeita, pelo próprio princípio do John Stuart Mill, pelo próprio princípio que eu mesmo defendi aqui, cético, ou popperiano, ou socrático, tal, não tem solução verdadeira, até porque, vamos lá, não tem... Eu tenho uma visão churchilliana sobre a liberdade de expressão, tá? Sobre a democracia, ou sobre enfim, né? Mas sobre a liberdade de expressão aqui, né? Quer dizer, a democracia, a liberdade de expressão está cheia de defeitos, cheia de problemas, né? Mas ela é a melhor solução que nós temos. Ela é imperfeita, mas ela é menos imperfeita de todas as soluções, né? Por exemplo, eu vi ali o colega ali com todo carinho aqui, porque eu gosto muito de discutir esses assuntos com todo carinho, assim, pelas pessoas que eventualmente discordam da gente, que eu acho bom, discutir. Mas, por exemplo, como é que eu vou julgar a intenção das pessoas? Ah, não, essa crítica foi bem intencionada, essa aqui foi mal intencionada. Bom, aí nós estamos, desculpa falar assim, nós estamos na loucura completa. Imagina eu atribuir ao Estado a prerrogativa de julgar a intenção das pessoas, né? Não, essa sua crítica foi mal intencionada, essa crítica foi bem intencionada. Então nós vamos ter que ter um juiz da intenção, juiz das intenções. Isso é impossível, né? Isso é uma loucura, né? Até porque o que é boa intenção para um não é boa intenção para o outro. E óbvio que as pessoas têm bias, as pessoas têm vieses, as pessoas têm preferências, as pessoas têm paixões. Então, bom, eu sou um grande leitor de Behavioral Economics, né, do Kahneman, todos esses caras que estudam Dan Ariely, etc., que estudam esses temas. O ser humano é todo marcado por bias, né? É por isso que tem que ter um marketplace of ideas, porque o mercado de ideias tem que ficar aberto, para que todos esses bias apareçam, né, e você possa uns anularem os outros, né? Você possa ter, assim, você possa ir produzindo a verdade e não submeter a sociedade a um bias, né? Esse é o do Milton, assim. Então, quer dizer, aliás, esse é um argumento, outro livro que eu recomendo, assim, o professor fica me mandando Leitura dessa cara. que é um livro belíssimo de ler, que é A Democracia na América, do Alex Tocqueville, onde ele dizia assim, olha, a liberdade de expressão, ele ficava impressionado com a liberdade de expressão nos Estados Unidos já em 1830 e pouco. E ele diz assim, ó, a melhor garantia para a liberdade de expressão nos Estados Unidos não é uma lei, é o fato de que tem um monte de jornais
Então, assim, quanto mais diversificado, mais plural este mundo da opinião, melhor, porque uma opinião anula a outra. Então, como você tem um mercado de milhares de opiniões, né, e todas, de alguma maneira, se equilibram, se contradizem. Então, o grande risco é a sociedade ficar submetida a uma grande opinião, a uma Uhum. maré, a uma corrente, que não tem contradição. Né? Então, assim, a melhor solução, eu chamei isso em alguns textos meus de argumento pluralista. A Uhum. melhor solução para a liberdade de expressão é exatamente o pluralismo, a diversificação. Como eu não tenho como evitar o bias, dado que Deus não se manifesta, a única maneira que eu teria de evitar o bias era se Deus baixasse na Terra. Porque Deus, teoricamente, não tem bias, né? Até o Kant, que inventou a teoria do imperativo categórico, não sei o quê, que não pode ter bias, não pode ter, tem que ser imparcial. Eu acho que o Kant tinha lá seus bias, né? Lá tinha seus bias, né? Então, eu nunca conheci, eu não tem bias. Esse aqui não tem bias. Para mim, o único cara é o Jamil, que não tem bias. Né? Eu posso dizer assim. Então, nós vamos botar o Jamil lá em Brasília, coroar o Jamil, e o Jamil vai dizer: olha, esse aqui é mal intencionado, esse aqui não é, esse aqui as consequências são ruins, esse aqui não é. Então, nós somos o king of the true. Não tem king of the true. Essa é a grande lição moderna. Ninguém é dono da imparcialidade, infelizmente. Olha, o Jones, como é que é o Adam Smith escreveu um livro espetacular chamado Teoria dos Sentimentos Morais, antes da Riqueza das Nações, onde ele falava do observador imparcial e bem informado. Né? E esse ideal da imparcialidade é um grande ideal moderno. Está no utilitarismo, com Uhum. um observador imparcial, isso está no kantismo, com um imperativo categórico, sabe? Mas o fato é que isso nunca encarnou. Isso está na teoria. São ideais reguladores. Isso está no mundo inteligível, não no mundo sensível, não na Terra. Não tem, infelizmente, não tem. Todo mundo acha que é a É encarnação da capaz de ser, né? imparcialidade. Então, eu sou a encarnação da imparcialidade. Será? Né? Será que eu sou? Será que o Jamil é? Será que o. Né? Uhum. Porque tem uma coisa que eu às vezes digo para meus alunos, é o blind spot bias. Blind spot bias é o seguinte: é o bias que eu sempre acho que os outros é que têm bias. Eu não tenho bias. Não tem Não essa. tem esse ponto cego, né? Tanto assim, entre ter uma autoridade que vai julgar essas coisas e ter o marketplace tem todos os problemas, mas ele é a solução menos pior, né? Porque ela pelo menos permite que, Se enfim, revise, né? né, que qualquer ideia esteja submetida à crítica, que as diferentes visões podem se manifestar, que não se fica escravo, preso a uma posição que acaba ocupando o espaço de poder, banindo as demais, etc, 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 etc. Por exemplo, teve uma época no Brasil que as mulheres não poderem votar era um dogma. Por exemplo, o Assis Brasil, meu conterrâneo gaúcho, ainda nos anos, início dos anos 30, 1930, 29, 30, ele ainda achava que as mulheres não deveriam votar, que era muito cedo, que elas não tinham capacidade. Isso em 1930. Depois, 2 anos depois, no Código Eleitoral, as mulheres receberam o direito de voto. Então, assim, se a sociedade não tivesse podido criticar, olha, tem um outro livro do Knem Mapiá, a estrutura das revoluções morais. Ele Hum. conta como dogmas morais, por exemplo, os duelos, a tradição chinesa de amarrar o pé das mulheres, a própria escravidão, o tráfico, que em um certo momento eram verdades, foram criticadas e a sociedade foi evoluindo. Né? Então, tentar Uhum. parar a história, olha, não é uma boa. Perfeito. E, professor, acho que aí já é um bom ponto para a gente ir encerrando, assim, em termos de recomendação de próximo passo, acho que de concreto, com essa pesquisa a gente espera, né, com o Instituto Civis Publique, a gente vai abrir isso para muitas outras discussões e outros eventos que a gente espera organizar a partir desses principais achados, né? Não sei, professor, o que você recomenda, assim, acho que na linha desse Marketplace of Ideas, que você defende muito, desses princípios todos de, né, abertura ao debate, né? Acho que no fim das contas é o grande, digamos, princípio, né, que a gente imagina que essa pesquisa nos orienta, digamos, nos direciona para, poxa, vamos então debater aquilo que talvez a gente ache que seria uma opinião absurda ou exagerada, né? Vamos nos envolver com elas, vamos enfraquecê-la em termos de argumentos. O professor tem alguma recomendação para a gente a partir dos achados aí que a gente achou? Olha, discussões como essa, eu acho que a gente tem que assim, é um longo caminho pela frente para o país, eu acho, conhecer esses princípios,
como diz o professor Sandel, né, se a gente vai criando uma cultura cívica, ele mesmo diz, olha, a única maneira de você criar uma cultura cívica é ter instituições. Acho que no próprio nome do Instituto Civis tem um pouco isso, né, de querer criar, ajudar a criar uma cultura cívica, né? Então, assim, discutir os temas. A primeira virtude republicana, na minha visão, até eu fiz essa pergunta para ele ontem, anteontem. A primeira virtude de uma república é a capacidade de ouvir os outros, a capacidade de lidar com a diferença. Então, por isso que a liberdade de expressão é tão importante, porque ela diz respeito à primeira virtude de uma república, que é a tolerância, que foi descoberta lá também no século XVI. Os caras começaram a pensar, pô, sem tolerância não vai funcionar esse negócio, porque tinha os protestantes, os católicos, tinha tido a reforma protestante, estavam se matando. O Montaigne, que eu citei, ele geralmente era o intermediário, assim, como ele era um cara muito cordato, muito tolerante, ele era convidado para intermediar negociações entre católicos e protestantes franceses. Ninguém encheu o saco, foi para o castelo dele, mas então assim, isso, o John Locke no exílio, olha, no exílio, é linda essa história. Ele estava em Rotterdam no exílio, isso em 1690, aliás, 1680, 83, 82, 84, e ele escreveu as cartas sobre a tolerância. Quando ele viu aquela leva de huguenotes que vinham da França, por causa do edito do Luís XIV, banindo o protestantismo da França, eles fugiram, milhares de famílias, né, e muitos foram para a Holanda, e o John Locke viu aquilo. E ele caiu a ficha, sabe quando cai a ficha nele? Ele disse assim, ou a gente vai respeitar as divergências, né, ou a gente vai cultivar uma cultura tolerante, ou nós vamos viver em guerra. Não tem alternativa. E foi a mesma... Isso está escrito lá no Virginia Report do Madison. Vamos aprender o que aconteceu na Europa. A Europa passou por 150 anos de guerra de religião. Uma guerra fratricida, exatamente porque as pessoas não entrava na cabeça das pessoas. Não entrava na cabeça das pessoas que era preciso tolerar os outros, era preciso combater o dogma, era preciso suspender o juízo, era preciso dar uma pitadinha ascética, era preciso... Então, eu acho que é essa cultura que a gente precisa criar no Brasil. A única maneira de criar essa cultura no Brasil é discutir, é conversar, é entender, é ouvir. Eu acho que é isso que a gente está fazendo aí, né? Perfeito. E como bem dito, professor, esse é bem o propósito do Instituto Civis, é enraizar esses valores democráticos no coração dos brasileiros e acreditamos muito, como o professor Sandel, como o senhor, com certeza, que uma cultura mais cívica, mais democrática é o caminho aí para a gente ter um país mais próspero, para se desenvolver mais, cada vez mais indivíduos, né, sociedades, comunidades e o país no fim. Muito obrigado, professor, aí pela sua participação hoje aqui. Eu queria agradecer também o pessoal que participou. Não dá para comentar tudo, eu não consigo, confesso, acompanhar os comentários ao mesmo tempo que eu escuto o professor, mas eu agradeço muito quem trouxe aí a sua participação. A gente, né, deixou o download do relatório, né, do sumário, na verdade, né, com os principais achados da pesquisa aqui para download na tela, no comentário aqui, na descrição do vídeo. E ficamos à disposição enquanto Instituto Civis. Muito obrigado aí a todos pela participação de novo, professor. Uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Obrigado e, de novo, parabéns pelo trabalho. Grande abraço. Excelente. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Tchau.